Salve Maria e São José, que alegria! 10º dia e com ele uma meditação sobre o inferno, tão necessário a gente saber, né? O que Deus fez para aquele que disse, não servirei. Foi para ele e todos aqueles que o acompanharam, a terça parte dos anjos. E aquele lugar que estava ali para os anjos, para essa terça parte e para Lúcifer, este lugar deverá ser ocupado por nós, tá bom? Nós não podemos e não devemos ir para o inferno, porque não foi este o fim último de Deus quando nos criou. Ele nos criou para a santidade. E a santidade requer esforço, requer sacrifício, requer uma parte nossa, que é esforçai-vos, tome a tua cruz e siga-me, renuncia-te a ti mesmo. E tem a parte que é a graça santificante que Deus derrama. E através da tesoureira de Deus, Nossa Senhora, que agora se tornará a nossa rainha, né? Total. Porque nós vamos nos entregar integralmente a ela. O que vai acontecer? Nós seremos, então, estes filhos prediletos. Nos tornaremos aqueles que habitarão o céu. Nós fomos feitos para Ele, na verdade. Bem-vindos, né? Benditos de meu Pai. Não foi isso que a gente leu ontem, na meditação do 9º dia? Então, que sejamos estes, que escolhamos hoje e a cada dia das nossas vidas aqui nessa terra, sermos de Deus, sermos santos. E para isso a gente tem que observar os mínimos detalhes. Por exemplo, hoje aqui em Indaiatuba deve estar 5 graus, mais ou menos. E as pessoas começam um dia já se encontrando com as outras e dizendo, nossa, tá frio demais, credo, não suporto frio. Ou, se tivesse muito calor, porque aqui também é quente demais. Nossa, mas tá quente demais, Indaiatuba tá quente demais. Nossa, eu não tô aguentando esse calor, só tem isso de ruim aqui. Começa já o dia reclamando. E é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença quando a gente escolhe oferecer. E quando a gente oferece algo para a Virgem Maria como sacrifício, nós não podemos reclamar. A gente precisa só clamar, só agradecer. Então, se está frio demais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom demais viver esse dia e entregar todo esse sacrifício que o frio está me dando para a Virgem Maria, para a conversão da minha alma, para a conversão dos meus parentes, para a conversão dos meus irmãos que eu nem conheço, mas que estão precisando neste momento e que Nossa Senhora conhece e sabe aonde deverá utilizar este meu sacrifício. É assim que nós vamos começar o dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ler a preparação, porque ela é muito importante. E talvez vocês não tenham lido ontem, porque eu não postei ontem à noite. Para 2 grandes caminhos terrivelmente definitivos, abre a augusta porta do juízo. A meditação sobre o inferno me encherá de salutar horror ao pecado e ao espírito do mundo, para confirmar-me na eleição da divina sabedoria e da escravidão de amor a Maria. Naquele lugar de tormentos, o grande tormento é a perda de Deus e do amor de Maria. Meditar seriamente sobre o inferno é um meio seguro de evitar. 1. A gente já rezou? Já rezei? Não rezei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Prelúdios. 1. O abismo infernal abre-se ante meus pés trêmulos. Maria me estende solicitamente as mãos para me reter. Que linda cena, hein? É isso que ela vai fazer com a gente. 2. Rainha dos céus e da terra,
que alcançais estender vosso onipotente domínio até as regiões da morte eterna. Penetrai-me de temor e de tremor ante o castigo terrível com que Deus deixa que se punam os escravos do egoísmo e do mundo. Sim, gente, egoísmo. A gente não pode desvincular aquele que serve o mundo da palavra egoísmo. Porque às vezes a gente fica achando que o mundo são os outros, são as coisas, né? Mas nesse caso, o mundo é a nossa escolha, que geralmente vem atrelada ao egoísmo, por quê? Porque está ali cheia de ego, né? O mundo me serve e este mundo servindo-me, né? De prazeres, de coisas que me atraem a um olhar agradável, isso é o ego gritando. O foco sou eu, né? O foco é a minha vontade, o foco é o meu prazer, o foco é o que me agrada. Quando nós estamos a serviço de Deus, o foco é o próximo. O foco é o serviço, o foco é a doação, o foco é a entrega, o foco é Deus, é a Virgem Maria, é Jesus crucificado, é o meu anjo da guarda, são os santos que me iluminam como farol para essa caminhada aqui nessa terra de exílio. Ou seja, o foco não está em mim. Em mim somente a miséria e a necessidade da misericórdia divina para a minha salvação, né? E o contrário, quando nós falamos a questão do mundo, estamos nos referindo a tudo aquilo que esta vida curta tem a me oferecer para que eu seja saciado de todos os prazeres e desejos e vontades e tudo mais que eu quero, que eu preciso, que eu tenho que fazer. Então, essa palavra egoísmo, ela acompanha essa realidade. E quando você estiver com dúvida se eu estou servindo a Deus ou se eu estou servindo ao mundo, lembre-se de se perguntar: isso daqui está agradando somente a mim ou ao meu próximo? Né? Primeiro ponto, as penas dos sentidos. Muitas vezes, muitas pessoas perdem os sentidos e mesmo morrem de espanto à vista de coisas horrorosas, ou apenas com a imaginação ou o receio delas. Que há de ser, pois, da visão dos tormentos do inferno e da presença nefanda do demônio, cuja suprema beleza e a ira justiceira de Deus transmudou em hedionda disformidade? E ouvir os prantos, os clamores e ruídos, as blasfêmias dos condenados, as lamentações sem remédio, os gritos do desespero, os estertores de agonias que a morte jamais terminará. E o cheiro infecto de tantas podridões, o gosto amaríssimo das coisas mais imundas, o tormento de espicaçar todos os membros do corpo, a sede, o fogo, as trevas, a imobilidade, todas as legiões de demônios, as injúrias dos cúmplices, agora herdeiros do mesmo desprezo, a eternidade dos tormentos, sim, a eternidade. Segundo ponto, as aflições interiores. Se ainda neste mundo a imaginação só acrescentar os sofrimentos, duplicá-los mesmo, que será no inferno, onde todo o terror que ela conceber estará justificado de sobejo pela mais espantosa realidade? E a memória, ao recordar, não o bem ilusório da terra, tão fugaz que não deixou traços, mas o bem verdadeiro, que poderia e que deveria ser partilha
do infeliz condenado e que agora nunca mais poderá alcançar? Que fará então no inferno todo o exército das paixões más, cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente, ao menos na aparência honesta, do mundo, da família, e que prorrompe em caudal desfrenado de revoltas, de ódios, raivas, desprezos, medos e horrores. Quase estraçalhado o pobre réprobo, mergulhado em todos os tormentos exteriores e interiores. A vontade, antes livre de amar a Deus, aferrada agora nas maldições, violentada para sempre na tendência mais profunda de sua natureza, para o bem infinito, agora tão remoto, irremediavelmente perdido. Terceiro ponto. Perdoa a perda de Deus e de Maria. Mas o tormento maior, o inferno do inferno, será a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus para ela, porque os sentidos demasiadamente a solicitam e aliciam. Mas quando despedida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível da sua natureza, ela se atira em sofreguidão para o objeto único a que pode satisfazer e vivenciar e vivificar. E quando a justiça inexorável de Deus, castigando uma vida que jamais quis voltar-se para o bem verdadeiro no uso de sua liberdade, negar-se-á a acolhê-la, furtando-se aos seus anelos ansiosos de contemplação e de posse, então esse será o pior dos tormentos, a mais infernal das mortes. A lembrança dos anos visitados da graça de Deus, a primeira comunhão, as lições de palavras e de exemplos, os mesmos sofrimentos e penas da terra, buscando comover e despertar a consciência endurecida, todos os desprezados auxílios divinos para o cumprimento dos próprios deveres. Tudo tornado em pecado pelo abuso, endurecimento no mal, a incêndio das paixões, chasqueios às coisas santas, risadas satânicas aos bons conselhos e pias admoestações. Tudo afastava de Deus a suprema formosura, o amor dos amores. O réprobo bem o sabia e o aceitou livremente, conscientemente. O tormento de recordar Maria, o primeiro amor, a tão doce mãe, cedo abandonada, a ingratidão com que se deixou sua devoção, tão cheia de confiança e de pureza, a frieza de coração com que se voltou às coisas à piedade mariana, à suavidade do terço, à beleza encantadora das imagens de Maria, ao convite do Espírito Santo para ser escravo de amor a Nossa Senhora. Colóquio. Minha mãe, amada com todas as fibras do meu ser, com todas as vibrações do meu coração, não me deixeis perecer. É no vosso regaço, a esconder trêmulo minha cabeça no vosso seio materno, que vou terminar essa meditação terrível, mas necessária para minha salvação. Não quero apartar-me de vós. Quero que seja para mim também no céu vossa beleza, vosso carinho e vosso encanto. Mortificarei meu corpo e meus sentidos, todas as minhas potências, entregando-me estreitamente, algemado ao vosso único e exclusivo serviço de amor. Guardarei meus olhos de todas as belezas terrenas para ver vossa formosura. Reservarei meus carinhos para que os possa entregar virginalmente no paraíso, onde me inebriareis com um oceano de ternura que não posso agora vislumbrar sequer. E acima de tudo, vós me conduzireis a Jesus, ao bendito fruto vosso, para que no vosso abismo insondável, que seu coração
eu me despenho para sempre na bem-aventurada visão, na inefável posse de Deus. Ramalhete. Maria, fostes imaculada porque mãe do Redentor de nossos crimes. Apressai-vos, pois, em socorrer aos míseros, a cuja miséria deveis a felicidade de vossa pureza. Vou ler de novo. Maria, fostes imaculada, porque mãe do Redentor de nossos crimes. Eu não consegui entender essa frase ainda. Maria, fostes imaculada porque mãe do Redentor de nossos crimes. Apressai-vos, pois, em socorrer aos míseros, a cuja miséria deveis a felicidade de vossa pureza. Ela, diante das lágrimas e de todos os sims, todos os fiats que ela deu a Deus ao longo de sua vida, é corredentora da nossa salvação. Por isso, ela fostes imaculada. Ela é a mãe do Redentor. E por que ele é o nosso Redentor? Por causa dos nossos crimes. Agora eu entendi. Tá vendo, gente? Eu posso ler esse livro 1 milhão de vezes e eu ainda estarei aprendendo. É assim que o Espírito Santo trabalha. Que lindo ter uma mãe tão poderosa. Que lindo poder ser dela. Bom dia, Diana, tudo bem? Nossa vida, nossa salvação depende de Maria. É ela que vai pisar na cabeça da serpente que nos é hoje tão facilmente ouvida. Nós precisamos fazer como a Virgem Maria, não dar ouvidos à serpente, mas sim ser inimiga dela. Eva deu ouvidos, bateu papo com o encardido e deu no que deu, porque ele nunca deixará de ser anjo. Ele é um anjo decaído, mas ele é anjo. Ele tem o discernimento, a ciência. Ele sabe qual é a nossa maior miséria, aonde que a gente pode cair. E aí? Maria, não, ela nunca foi tocada por ele. Ela pisa na cabeça, que é onde fica o orgulho. Ela desfaz todas as armadilhas da serpente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, glória a vós, Senhor. E respondendo Jesus, falou-lhes novamente em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um rei, que fez as núpcias de seu filho, e ordenou aos seus servos que chamassem os convidados para as núpcias. Mas eles recusaram vir. Enviou de novo outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que está preparado o meu banquete. Os meus touros e os meus animais cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa do campo, outro para seus negócios, outro, porém, lançaram mão nos servos que lhes enviara e depois que os lá verem ultrajado, os mataram. Mas o rei, ouvindo isso, exasperou-se e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo às cidades deles. Então disse aos seus servos: as núpcias com efeito estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de tomar parte do banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as núpcias. E tendo saído seus servos pelas ruas, reuniram-os a quantos encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados na sala do banquete para as núpcias. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com as vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui?
não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só uma observação. O que é a veste nupcial? Como saberemos se estamos com a veste nupcial, nós que estamos à beira do caminho, que fomos chamados não porque éramos os escolhidos, mas porque nos tornamos escolhidos de Deus? Nós estávamos ali à beira. Jamais poderíamos ter sido convidados para tamanha festa, mas diante daquela misericórdia de Deus e da vontade de que nós ocupássemos os lugares que estavam ali prontos para o banquete nupcial, fomos chamados. E, acolhendo o convite, fomos a esta linda festa. Mas este que não estava com a veste nupcial, o que seria isso? Isso é a confissão. É o sacramento da penitência. É aquilo que nos reveste com a veste nupcial, com a veste pura. Essa é a nossa missão. Sermos de Deus, estarmos integralmente lavados pelo sangue do Cordeiro, que em confissão recebemos o perdão de nossos pecados. Ali somos como o filho pródigo, que ao pedir perdão é restaurado suas vestes, anel, sandálias e coloca-se novamente a viver na presença do Pai. Esse é o poder de uma bela confissão. Usemos dessas vestes nupciais com sabedoria. Façamos das nossas confissões de eterna reconstrução da nossa alma. Que lindo, né? Amém. Imitação de Cristo. Os suplícios do inferno. Que outra coisa há de consumir aquele fogo senão teus pecados? Quanto mais te perdoas agora a ti mesmo e segues os apetites da carne, tanto mais fortemente será depois atormentado, e tanto mais lenha ajuntas para te queimar. No que o homem mais peca, nisso mais severamente será castigado. Ali os preguiçosos serão picados com aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados com fome e sede. Ali os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com a ardente pez e fétido enxofre, e os invejosos uivarão de dor como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Ali os soberbos estarão cheios de confusão, e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Ali será mais penoso passar 1 hora de suplício que aqui 100 anos de áspera penitência. Ali não há sossego nem consolação para os condenados, mas aqui, às vezes, cessam os trabalhos e se goza de consolação dos amigos, da consolação dos amigos. Tenha agora cuidado e dor de teus pecados, para que no dia do juízo estejas seguros, como os bem-aventurados. Aprenda agora a padecer um pouco, para que então sejas livres de muito. Prova primeiro neste mundo o que poderás sofrer no inferno. Se agora tão pouco podes sofrer, como poderás depois sofrer os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, não podes ter 2 gozos, deleitar-te neste mundo e reinar depois com Cristo no céu. Se até agora tivestes vivido em honras e deleites e te chegastes à morte, que te aproveitaria tudo isso? Logo, tudo é vaidade, exceto o amor e serviço somente a Deus. Porque os que amam a Deus de todo o teu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus.
Mas quem se deleita ainda em pecado, não admira que tema a morte e o juízo. Bom é, contudo, que se ainda o amor de Deus nos não desvia do mal, nos refreie ao menos o temor do inferno. Porém, aquele que despreza o temor de Deus não poderá perseverar muito tempo, nem bem, antes muito depressa, cairá nos laços do demônio. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 92. Falsas devoções a Maria, que não nos salvarão. Quer dizer que eu posso não me salvar, mesmo tendo feito a devoção a Maria? Sim, se você praticar algo como isso aqui. Encontro 7 espécies de falsas devoções à Santíssima Virgem, a saber, primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de piedade que as pessoas simples rendem em toda a simplicidade e santidade a essa boa mãe, porque não lhes agrada a fantasia. Essa espécie de falsos devotos e de pessoas orgulhosas e mundanas é muito temível, prejudicam extremamente a devoção a Nossa Senhora e afastam dela muita gente, de modo deplorável, sob o pretexto de destruir os abusos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, abaixar um elevando a outra. Não podem sofrer o que deem à Santíssima Virgem louvores justíssimos que lhe foram conferidos pelos santos padres. Tem grande pesar de ver que há mais gente diante de um altar da Santíssima Virgem que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma devoção fosse contrária à outra, como se aquele que oram à Virgem Santíssima não estivessem orando ao próprio Jesus Cristo, por ela, né? Não querem que se fale tanto dessa augusta soberana, que se recorra a ela tantas vezes. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz a Santíssima Virgem em primeiro lugar e Jesus Cristo em segundo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o teu fruto, o fruto do ventre dos... Bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto de teu ventre, Jesus. Não que a Santíssima Virgem seja mais que Jesus Cristo, ou igual a ele, isso seria uma heresia intolerável, mas é que, para bendizer mais perfeitamente a Jesus, é preciso primeiro bendizer a Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos de Maria Santíssima, em oposição a esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria Santíssima, Maria bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, que nós, ao rezarmos a Ave Maria, rezamos com toda tranquilidade e, mais do que isso, com muita força, que o Espírito Santo disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ele disse isso quando ele esteve diante, em Santa Isabel. Então, quando Nossa Senhora chega e faz a saudação a Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e fala, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Faça isso ao rezar a Ave Maria com toda devoção e alegria. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir em práticas exteriores toda a sua piedade para com Maria, que só apreciam o exterior da devoção à Santíssima Virgem, porque não têm espírito interior, que dizem muitos terços à pressa, ouvem muitas missas sem atenção, vão às procissões sem devoção, alistam-se em todas as confrarias sem corrigir sua vida, se fazem sem fazer violência às suas paixões e sem imitar as virtudes dessa Santa Virgem Sacrossanta.
Só gostam do sensível da devoção, sem apreciar o sólido, que não tem consolações sensíveis em suas práticas. Pensam que nada mais fazem, desacoroçam, abandonam tudo ou fazem tudo sem regra e aos bocados. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e são os que mais criticam as pessoas de devoção que se aplicam ao interior como ao essencial, sem desprezar o exterior, de modéstia que sempre acompanha a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos de Nossa Senhora escondem o orgulho e a ira, a avareza ou a impureza, ou a embriaguez, ou o costume de praguejar, ou a maledicência, ou a injustiça, que dormem em paz no meio dos seus maus hábitos, sem fazer grande violência para se corrigir, sob o pretexto de que são devotos à Santíssima Virgem, que se embalam com a esperança de que Deus lhes perdoará, que não morrerão sem confissão e que não serão condenados, porque rezam o terço, jejuam aos sábados, porque pertencem à confraria do Rosário ou do Escapulário, ou a outra de suas congregações, porque trazem o pequeno hábito ou a pequena cadeia da Santíssima Virgem, etc. Os devotos inconstantes são aqueles que são os devotos da Santíssima Virgem por intervalos. Ora são fervorosos, ora tíbios, agora parecem prontos a todo por seu serviço, e daqui a pouco não são mais os mesmos. Começam por abraçar todas as devoções à Santíssima Virgem. Ali estão-se em todas as confrarias, mas não lhes cumprem as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria Santíssima põe-nos sobre os pés como um crescente, porque são volúveis e indignos de ser contados entre servos dessa Virgem fiel, os quais têm por quinhão a fidelidade e a constância. Há ainda outros falsos devotos a Maria Santíssima, que são os devotos hipócritas, que dissimulam seus pecados e maus hábitos sob o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar aos olhos dos homens pelo que não são. Existem finalmente os devotos interesseiros, que só recorrem a Nossa Senhora para ganhar algum processo, evitar algum perigo, sarar de alguma enfermidade ou por qualquer outra necessidade semelhante, sem o que escapariam. Tanto uns como os outros são falsos devotos e não subestimem diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Tomemos, pois, muito cuidado para não sermos do número dos devotos críticos, que nada creem e tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiadamente devotos à Virgem Santíssima em respeito a Jesus Cristo, dos devotos presunçosos, que a pretexto de sua falsa devoção a Nossa Senhora, jazem no meio de seus pecados, dos devotos inconstantes, que por volubilidade mudam suas práticas de devoção ou as deixam inteiramente à menor tentação. Os devotos hipócritas, que se alistam nas confrarias e fazem as insígnias da Santíssima Virgem para passarem por bons. E, finalmente, os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para serem livres dos males do corpo ou obter os bens temporais. Pesado, né? Mas é assim. É assim que a gente vai para o céu, gente. Não dá para querer coisa simples. A gente precisa levar umas na cara de vez em quando, no rosto, né? Cara quem tem a cavalo. Pra gente ver se a gente acorda, né? Bora acordar? Vamos rezar. Vamos pedir para o Espírito Santo, para a Virgem Maria, nos ajudar. E vamos rezar pelos seminaristas, pelos padres, pelos bispos, diáconos, pela santificação do clero e pelo Santo Padre, o Papa Leão. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitais, enchei os nossos corações com vossa graça eternal.
e divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a vossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. E com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecer. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós encerramos o 10º dia com a graça de Deus e o amor de Maria. E até amanhã, se Deus quiser.